Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula. Hoje é dia de aula de ciências e nós estamos iniciando o nosso terceiro bimestre. Então, aqui nós estamos no capítulo 1, na página 140, e nós vamos falar sobre os recursos naturais. E aí nós temos os objetivos da nossa aula, bem aqui, ó, nesse quadrinho, tá bom? Então vamos lá. Os nossos objetivos são conhecer os recursos naturais, entender a relação dos seres humanos com os recursos naturais, compreender a importância dos recursos naturais para a saúde do nosso planeta. Então, vamos lá. Aí temos uma professora e ela está fazendo uma pergunta para a gente. Você sabe o que são os recursos naturais? Se você não sabe, então vamos seguir no nosso conteúdo para a gente entender um pouquinho sobre ele. Os recursos naturais são todos os elementos encontrados na natureza: o solo, a água, a vegetação, os animais e muitos outros. Eles existem Eles existem não para atender às necessidades dos seres humanos, mas para garantir o bem-estar e a existência de vida no nosso planeta. Esses recursos naturais estão muito presentes no nosso dia a dia. Vocês saberiam responder com outros exemplos? Então, nós temos aí mais 2 exemplos. A menininha dizendo: o petróleo é um recurso natural. E nós temos aí outro menininho: sim, assim como o ferro. Então vamos lá. Existem muitos recursos naturais e alguns deles só iremos aprender em estudos futuros. O mais importante é não esquecer que todos são importantes para o nosso planeta e para o meio ambiente. Por isso, precisamos preservar e cuidar muito bem dos nossos recursos naturais. Na página 141, conhecendo alguns recursos naturais. Nós temos aí, pessoal, a água. A água é um recurso natural importante para a existência de vida na Terra. Todos os seres vivos dependem dela para sobreviver. Os seres humanos utilizam a água para beber, realizar a higiene pessoal, regar as plantas, lavar roupas, entre outras, como fazer comida, tomar banho está dentro da higiene pessoal, lavar os alimentos. Nós utilizamos a água para diversas coisas. Então, agora, nós temos o solo. O solo é um recurso natural também muito precioso. Através dele, obtemos outros recursos naturais, como as árvores e os frutos. As árvores liberam o oxigênio, que ajuda a melhorar a qualidade do ar. Já os frutos são utilizados como alimento e até medicação para as pessoas. Um solo conservado é uma fonte de recursos naturais. Nessa primeira imagem aí, nós estamos mostrando o solo sendo utilizado para plantio. Observem aí como a terra está sendo preparada e já tem algumas mudinhas sendo colocadas aí. Nessa outra imagem, nós temos o solo já produzindo os frutos. Nessa outra imagem aqui, ó, o solo também está sendo preparado para o plantio de batatas. E nessa outra imagem aqui, o solo está lindo, fértil, produzindo bastante, tá vendo? Então, vamos dar prosseguimento na página 142. Animais. Os animais também são recursos naturais muito importantes. Eles realizam atividades que ajudam a manter o equilíbrio do nosso planeta. Em alguns casos, eles fornecem alimentos para os seres humanos, como no caso da galinha, que põe os ovos
e da vaca que produz o leite. Há também os casos em que os animais são utilizados como alimentos para os seres humanos, como o peixe, o porco e o boi. Então, aqui nós temos, as imagens desses animais que são utilizados para esse processo de alimentação, de preparo, como a galinha que coloca os ovos, da vaca que produz o leite. Então, aí a gente está observando esses animais. Nós temos outros. Na natureza, também encontramos outros elementos, como o ouro, o petróleo e diamantes. Mas esses elementos não são fáceis de serem encontrados e podem não existir no futuro se forem utilizados de maneira inconsciente. Então, aqui nós temos o ouro e aqui nós temos a extração do petróleo. Na página 143, devemos cuidar bem dos recursos naturais, pois eles são fundamentais para a nossa sobrevivência. Precisamos criar hábitos de preservação do meio ambiente, como não desperdiçar água, não jogar lixo nas ruas e rios, cuidar das plantas, não maltratar os animais, praticar consumo consciente. Se não tomarmos essas atitudes, estaremos destruindo nossos recursos naturais e acabando com a vida em nosso planeta. Por isso, é muito importante que cada um faça a sua parte. A saúde do planeta Terra depende de todos nós. Olhem aí, pessoal, aqui a gente consegue observar, olha, o nosso planeta triste, com muitas sujeiras, com muita poluição. E isso faz ele ficar, muito tristinho. Então, a gente precisa cuidar muito bem do meio ambiente. Não jogando lixo no chão, não pode jogar nem aquele papelzinho de bala pela janela do carro. A gente tem que cuidar das nossas plantas. A gente não pode pisar em qualquer lugar para a gente não estragar. A gente não pode jogar pneus nos rios. Tem gente que joga restos de coisas que a gente utiliza na nossa casa, como sofá, televisão, tudo dentro do rio. E isso polui o nosso meio ambiente e acaba deixando a terra, olha, muito tristinha. Muito. E a gente também fica triste porque a gente não vai ter um ar limpo para a gente respirar. A gente não vai ter um solo fértil para plantar as nossas plantinhas. Então, a gente precisa prestar muita atenção nesse cuidado com a natureza. Combinado? Então, vamos lá. Atividade resolvida. O que é consumo consciente? O consumo consciente se refere à prática de pensar sobre a utilização dos recursos naturais sem causar danos à natureza. Isso significa dizer que, apesar de precisarmos desses recursos para sobreviver, não precisamos destruí-los. Ou seja, o consumo consciente é uma forma de consumir, respeitando os animais, as florestas, os rios, o solo e todo o meio ambiente. E agora nós vamos para o nosso Aprendendo um Pouco Mais, que está bem aqui, Os recursos da natureza podem ser renováveis ou não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que se renovam naturalmente com o tempo, como a água e o solo. Já os recursos não renováveis são os que demoram muito tempo para serem renovados, como o ouro e o petróleo, e podem acabar no futuro. Então, agora nós vamos para as atividades. Número 1. Escreva o nome dos recursos naturais. Nós temos aí 3 imagens e 3 recursos naturais. O primeiro, o segundo e o terceiro. Eu quero que vocês escrevam o nome desses recursos aí, tá bom? Então, vamos
para a próxima página, página 145. Número 2. Quem deve cuidar dos recursos naturais? Esse é o número 2. Quem vocês acham que deve cuidar desses recursos? A gente falou sobre isso. Número 3. Faça um desenho que represente um ou mais recursos naturais. E agora aqui, observe a imagem a seguir e depois responda as questões 4, 5 e 6. Então, nós temos aí, uma imagem de um desmatamento, pessoal. Olha essas árvores cortadas, esse solo como está feio, maltratado, tá vendo? Então, vamos lá, número 4. A que esse problema se refere à imagem? 5. O recurso natural está sendo preservado? 6. Como você resolveria esse problema? Então aí, pessoal, eu vou pedir para vocês escreverem nesse espacinho aqui, bem nesse espacinho, como você resolveria esse problema. Então agora, vamos lá, página 146, número 7. Observe o caminho da escola à sua casa. Depois, escreva no quadro os recursos naturais que você encontra nesse percurso. Então aqui, nesse quadrado, vocês vão escrever os recursos naturais que você passa no caminho até o colégio. Número 8. Com a ajuda do seu professor, leia o texto e depois responda. Os recursos naturais existem para satisfazer as necessidades dos seres humanos. Por isso, podemos usar água potável para deixar as calçadas bem limpinhas. Matar os animais para produzir roupas, bolsas e sapatos. Os recursos naturais não têm fim. Nós podemos utilizá-los à vontade. Então agora converse com a sua turma sobre tudo o que você ouviu e entendeu e em seguida cite uma das atitudes erradas encontradas no texto. Então, pessoal, a gente viu que os nossos recursos naturais, se a gente não cuidar muito bem, eles vão acabar. Então aí nesse texto, está dizendo um pouquinho contraditório de tudo que a gente observou até aqui. Que a gente viu que a gente precisa economizar a água, a gente precisa cuidar bem do nosso solo, a gente precisa cuidar dos animais, a gente precisa diminuir o consumo de água, não deixar as torneiras abertas, a gente não pode ficar lavando a calçada com a mangueira aberta por muito tempo. Então, isso tudo que a gente observou, esse texto aí está dizendo que pode fazer. Então, a gente precisa prestar bastante atenção e procurar uma atitude muito errada que tá aí. E aí, vocês podem escrever aqui, tá bom? Nesse espacinho onde a tia colocou a setinha vermelha. Então, aí, pra gente finalizar, nós temos uma frase. A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. Por isso, é muito importante preservar a natureza e admirar tudo que ela tem de bom para nos oferecer. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham aprendido sobre esse consumo consciente, sobre essa história de economizar a água, de proteger as nossas matas, cuidar das nossas plantas, para o nosso ar ser sempre puro, bem cuidado, não é verdade? E a gente sempre precisa trabalhar a conscientização de todas as pessoas. Todo mundo precisa entender que a água é muito importante, que o nosso ar é muito importante, que o solo é muito importante para tudo isso que a gente viu hoje, tá bom? Então, um grande beijo, até a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!